Daniel capítulo 4, verso 17. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, humildemente nos dirigimos a Ti em oração, sabendo que a Tua palavra é santa e só o Senhor pode nos revelar a essência do que ela nos transmite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor faça como a Tua palavra mesmo nos diz, que nem só de pão viemos viver, mas da Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Observe, Daniel 4, verso 17. Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Vamos ler mais uma passagem agora no Evangelho de João. Se quiser deixar marcado aí. Evangelho de João, no Novo Testamento. Depois de Lucas, é João. E antes de Atos. João, capítulo 3, e o verso 26 e 27. Lemos Daniel 4, verso 17. Agora vamos ler João 3, verso 26 e 27. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E agora vamos ler João 19, só adiantar um pouquinho, capítulo 19, lá no final do livro de João, capítulo 19, verso 10 e 11. Nós lemos Daniel 4, verso 17, lemos João 3, 26 e 27, e agora vamos ler João 19, verso 10 e 11. Diz assim: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Amém. Esses 3 versículos, para a gente fazer uma breve reflexão na palavra de Deus, eles falam da mesma coisa, que Deus é quem domina sobre o reino dos homens. Daniel disse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a ele a quem quer. A quem Deus quer, entendeu? A quem Deus permite. João Batista diz também que o homem só pode receber alguma coisa se do céu lhe for dada. E por último aqui, Jesus mesmo diz a Pilatos, né? Pilatos diz: Eu tenho autoridade para lhe soltar, para lhe prender, para lhe crucificar. E Jesus então diz: Você só tem autoridade porque o Pai lhe deu. Observe, isso é muito profundo, não é? Nós vivemos em tempos políticos, não é assim? Em que os políticos ficam disputando quem vai assumir o controle da nação, o controle do Estado, controle dos municípios. Logo mais aí nós teremos eleições aqui no Brasil, né? Onde estará a disputa entre Lula e Bolsonaro. Não é isso? E observe que ainda está faltando alguns meses aí para chegar, mas as pessoas já ficam com os nervos à flor da pele por causa disso. Por quê? Porque toda disputa política, ela tem em jogo, né, o poder da pessoa que vai governar a região, a nação. E isso tem a ver com o destino de muitos, não é? Existem pessoas que quando entram governante, a vida delas melhora. E já para outros, piora. Não é assim? E o mundo, ele tem diversos sistemas políticos, né? Nas mais diferentes nações. Mesmo o Brasil sendo um país tão corrupto, né? Mas ainda é muito melhor do que alguns lugares aí afora no mundo. Eu estava ouvindo falar de um país lá que nem a internet as pessoas podem usar. Já pensou?
Se de repente entrasse um governante no Brasil e proibisse você de usar a internet, seria complicado, sim ou não? E hoje em dia a internet é quase como que energia elétrica, né? E existem países aí que proíbem a população de usar a internet. Existem países, se eu não me engano é esse mesmo país, né? Que ele tem apenas um canal de TV para todo mundo. É um canal fazendo propaganda do governo dia e noite, que é para você não ter opinião contrária ao governo. Imaginou se no Brasil fosse assim? Seria complicado, né? E existem países onde a política deles é guerra. Imaginou se entra um político também desse no Brasil? Fazer guerra? Seria complicado, não era? Veja esse presidente da Ucrânia que entrou há pouco tempo, né? Assim que ele entrou, começou a guerra. Observe. As pessoas ficam pensando, meu Deus, não foi que saiu esse, né? Tomou o poder simplesmente para causar guerra. Bater de frente lá com a Rússia e fazendo com que as pessoas se matem na guerra. Todos os dias você vê na televisão, mostra, né? Corpos jogados na rua, pessoas sendo jogadas nas valas. Tudo por causa de quê? Decisões políticas. Está entendendo? Mudanças políticas. E nós estamos à mercê também dessas mudanças que ocorrem no mundo. Não só nós, mas todas as pessoas em toda a história da Terra, né, estiveram à mercê. Quando João Batista falou isso aqui, quem era o líder político da época lá? Herodes. Herodes era um homem bom ou ruim? Era ruim. Na verdade, a Bíblia fala de vários Herodes, né? Teve um Herodes que mandou matar as crianças, lembra? Em Belém, porque ficou com raiva lá, os magos não foram avisar ele, né, sobre o nascimento de Jesus, ele mandou matar todas as crianças que havia em Belém. E esse Herodes aqui que mandou matar João Batista, era outro Herodes, e era da descendência desse outro Herodes aí. E era também da mesma natureza dele. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele dá, né, o poder, ele dá o domínio a quem ele quer, não é assim? Mas nem sempre isso significa que a pessoa a quem ele dá o domínio é uma pessoa boa. Por exemplo, Pilatos era uma pessoa boa? Não. Pilatos era um homem ímpio. Pilatos era um homem perverso, assim como Herodes. Pilatos era um homem sem escrúpulos, que, como muitos políticos são aí, né, favorecia mais os seus interesses do que absolver o inocente. Porque, de acordo com a justiça, ele mesmo falou que Jesus era inocente, né? Então, de acordo com a justiça, ele deveria soltar Jesus. Mas ele achou melhor preservar, não é isso? O seu cargo, a sua posição, do que poupar um inocente. Para ele, tanto faz. Né? Então, essa era a natureza dos políticos da época de Jesus, e essa continua sendo a natureza dos políticos da nossa época, sim ou não? Pessoas sem nenhum tipo de escrúpulos, pessoas sem moral, pessoas sem... não sabem o que significa a palavra honestidade. Herodes, esse Herodes aqui era tão perverso, né? Esse aqui não, o Herodes que matou as crianças, né? Eu estava vendo uma Bíblia lá em casa que tem uns comentários, falava que Herodes era tão perverso que ele via que ninguém gostava dele, que ele era um homem ruim, né? E ele estava perto de morrer, adoeceu para morrer. Aí ele ficou pensando assim, puxa vida, ninguém vai chorar no meu enterro porque ninguém gosta de mim, não é? Mas eu vou dar um jeito aqui para as pessoas chorarem. Aí ele mandou os soldados saírem. Em cada cidade do domínio dele, ele mandou matar as pessoas mais bem vistas da cidade. Matar, exatamente, ele mandou as pessoas, observe bem, ele mandou os soldados dele matar essas pessoas na hora que ele morresse. Por quê? Porque o povo ia chorar. Aí ele disse, olha, as pessoas vão chorar quando eu morrer, vocês vão ver. Ele adoeceu para morrer e deu a ordem, né? Na hora que vocês ouviram a notícia, Herodes morreu, mata essas pessoas. Em cada cidade ele matou as pessoas mais bem vistas. E no dia da morte de Herodes foi um clamor grande nas cidades. Né?
Mas não por causa dele, né? Quer dizer, por causa dele indiretamente, porque ele foi quem provocou. Foi ele quem provocou a morte, sim. O que, é que a palavra de Deus diz? Que Herodes estava lá porque Deus permitiu. Sim ou não? Entendeu? Bolsonaro está aí por quê? Porque Deus permitiu. As pessoas gostam ou não gostam, não é assim? Mas Deus permitiu. E isso não é só em relação à política. Isso também em relação à nossa vida. As coisas estão como estão na nossa vida porque Deus permitiu. Coisas boas acontecem na nossa vida porque Deus permite. Coisas ruins acontecem na nossa vida porque Deus permite. E eu e você temos que reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a ele a quem? A quem quer. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, o negócio está descontrolado, está desgovernado, não é assim? Existem governantes que entraram na época, como a época do bolchevismo, a revolução bolchevista na Rússia, o stalinismo e o leninismo. Stalin e Lenin foram dois líderes políticos que mais mataram gente na história. Calcula-se que foi por volta de 50 milhões de pessoas que esses homens mataram. Já pensou? Tanto de gente. E a política que eles criaram na Rússia, né? Matava gente aos milhões. De todas as formas possíveis, principalmente de fome. Aí você fica pensando, puxa vida, um governo desse foi permitido por Deus. Que a palavra de Deus diz, né? Ninguém assume o comando se não for permitido por Deus. Jesus também tem uma passagem que diz assim: vocês observam que as pessoas vendem 2 pardais, né, por um asse, que era uma moeda bem desvalorizada da época, né, uma moeda que valia poucos centavos. Dizia, vocês vendem 2 pardais por um asse, mas nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. Isso significa que no mundo existe injustiça, no mundo existem governantes tiranos, no mundo existem governos que fazem guerra, governos corruptos, mas tudo isso está sob o controle e sob o domínio de Deus. E que, como Jesus mesmo falou, né, é necessário que seja dessa forma. Lá em Mateus 24 ele diz, né, ouvireis falar de guerras, ouvireis falar de pestes, ouvireis falar de fomes, mas é necessário que seja dessa forma. Ou seja, Deus só permitiu isso porque Ele sabe que isso é necessário para o desenrolar do conflito que existe entre o bem e o mal, entendeu? Entre as forças de Deus e as forças do inimigo. São forças invisíveis que lutam pelo controle, pelo domínio na terra, não é isso? E que manipulam o ser humano, entendeu? Para conceder a uns a posição e para tirar de outros aquela posição. Quando for no mês de outubro, nós vamos ver, né, Adivan, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas uma coisa é certa, quem ganhar vai ser com a permissão de Deus. E quem perder vai ser também de acordo com a permissão de Deus. Não, mas tem pessoas que apostam, não é isso? Tem gente que perde casa, né, perde carro. Tem outras pessoas que se matam. Tem outras que matam outros, não é assim? Querendo reverter, né, isso, a posição que foi tomada ali. E nós temos exemplo na Bíblia, né, de acontecimentos como esse, né? Porque hoje em dia, no Brasil principalmente, e nos Estados Unidos, em alguns países, né, da Europa, existe o voto, não é assim? Você vai lá e vota, né? No Brasil a urna eletrônica, mas durante algum tempo foi o papel. Nos Estados Unidos ainda usam papel, né? Bolsonaro, inclusive, queria que a eleição fosse com papel, né? Porque ele estava alegando que as urnas eletrônicas são fraudulentas, né? São passíveis de fraude. Mas uma coisa é certa, nós vivemos em uma realidade social em que todos nós vamos ali, né? E damos a nossa contribuição, pelo menos na aparência, né? A gente vai lá e escolhe quem a gente vai querer para assumir a prefeitura, para assumir a Câmara, para assumir o governo do Estado, para assumir a presidência da nação. E na época da Bíblia não era assim, entendeu? Não era assim. Por exemplo, um faraó. Como era que um faraó subia ao poder? Será que eram as pessoas votando nele também?
Não. Era por meio da força, entendeu? O mais forte prevalecia. O que vencia a batalha prevalecia. Como também era no Brasil, né? Eu me lembro que no Brasil foi Pedro Álvares Cabral que descobriu, né, assim? Aí veio a época do Império, onde quem havia um regente, não era isso? Depois o imperador, aí depois estabeleceu-se a república. E hoje nós vivemos na democracia, entre aspas, né? Onde dizem que o povo é livre para escolher. Existem as filosofias políticas, meus irmãos, que é conhecida como direita, né, assim? E esquerda. Filosofias republicanas, democratas. Existe o capitalismo e existe o comunismo, que é o desdobramento do socialismo. E todos os políticos eles se enquadram nessas filosofias, entendeu? Que ficam ali, ó, se digladiando em dois lados. Né? Esse aqui é de Bolsonaro, é direita ou esquerda? Direita. Lula, direita ou esquerda? Esquerda. Então, Bolsonaro de direita representa o capitalismo e Lula de esquerda representa o comunismo. Uma parcela muito pequena da população sabe o que significa isso. Muitas vezes eles votam em Bolsonaro ou votam em Lula por causa de um Bolsa Família, por causa de um auxílio, por causa de um favor, por causa de coisas simples, né? Mas eles não compreendem, a grande maioria das pessoas não compreende o que significa política de esquerda, política de direita e o que é que está por trás disso. E acabam voltando, né, e depois vão perceber o que significa aquilo na prática, né, sofrendo as consequências. Mas isso é tema para outro assunto, né? O que eu gostaria de falar aqui, como eu estava falando para vocês aqui, né, é que na época da Bíblia, o poder ele não era conquistado por meio do voto, ele era conquistado por meio da força. O faraó mais forte prevalecia, né? Tinha alguns faraós que eliminavam toda a concorrência. Na época de José mesmo, quando José morreu, né? A Bíblia deixa claro que diz que levantou-se um faraó no Egito que não considerava o anterior. Mandou apagar toda a memória de José do Egito, porque José foi um dos grandes benfeitores do Egito antigo, né? E levantou-se um faraó que não reconheceu aquilo, passou a maltratar o povo de José, passou a mandar matar as crianças e passou a escravizar toda a nação israelita que estava ali no seu domínio, né? O que era que o povo podia fazer diante daquilo? Nada. Entendeu? O povo passou 400 anos sendo escravizado, sendo maltratado e esperando pela salvação de Deus. E ela veio por meio de Moisés e Arão. Deus enviou um libertador, tirou o povo daquela tirania. Mesmo jeito é conosco, irmãos. Ó Divan, quer seja o governo que seja, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser esquerda, pode ser direita, você pode ter uma certeza absoluta, você será roubado pelo governo. Não importa qual seja, você vai ser roubado pelo governo. Porque a única função do governo é essa, é roubar daqueles que produzem, né? É uma palavra um pouco pesada, né? Mas se você for pensar bem, é exatamente isso. Porque o governo não produz nada, ele só faz tirar de quem produz. Ele só faz cobrar, entendeu? O governo tira tanta coisa da gente. Eu vou até desligar aqui, tá dando um chiado ali. Tira tanta coisa da gente que a gente nem se dá conta, né? Alguns estudiosos dizem que o trabalhador que recebe o salário mínimo, ele trabalha em média de 4 a 5 meses só para o governo. Nada para ele. Quer dizer, só vai ficar 6 a 7 meses, né, para você. E não importa qual seja. Ou seja, nós vivemos também num tipo de tirania, assim como aquele povo vivia no Egito. E então, na época de Daniel, surgiu a Babilônia, que era também um governo opressor, tirano,
que oprimia as pessoas, que destruiu o templo de Jerusalém, entendeu? Levou os utensílios, o candelabro de ouro, a mesa dos pães, todos os itens que havia no santuário de Deus, ele levou para a Babilônia. Apenas a arca que conseguiram salvar e esconderam, né? Mas os outros, os babilônios levaram. No entanto, quando chegou o tempo da Babilônia, é interessante dizer também que o rei da Babilônia, que tinha esse domínio, esse poder, era o que a Bíblia menciona, né? Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele conquistou a proeminência ali naquela região exatamente por meio de uma guerra, uma batalha chamada Batalha de Carquemes. Você vai pesquisar no YouTube, né, no Google, ele explica detalhes dessa batalha que aconteceu, né? A Síria era uma nação muito forte que dominava na época, inclusive conquistou a nação de Israel, né? E o reino de Judá continuava independente. E então houve uma coalizão da Síria e do Egito lutando contra a Babilônia, entendeu? E o rei, o faraó, né, do Egito, junto com a Síria, conseguiu algumas vitórias contra Nabucodonosor, contra a Babilônia. Na verdade, contra o pai de Nabucodonosor. Até que Nabucodonosor assumiu o poder na Babilônia, e ele então travou uma batalha contra o Egito e contra a Síria. Nessa batalha esteve envolvido também um rei de Judá chamado Josias, que o rei Josias, ele era aliado de Nabucodonosor e ele procurou lutar contra o faraó. Na época chamava-se o faraó Neco, do Egito. E o rei Josias, infelizmente, foi morto nessa batalha. Então, o rei egípcio marchou, né, para o local da batalha e se aliou com os assírios para derrotar Nabucodonosor. E não puderam com Nabucodonosor. Então ele derrotou os assírios, derrotou os egípcios, derrotou junto com a coalizão que ele tinha do lado dele também, né? E ele se tornou então o rei do império unificado da Babilônia, que englobava toda a Síria, a Pérsia e até o Egito, e Judá e Jerusalém. E ele se tornou então o governante que foi colocado ali por quem? Por Deus. Entendeu? Não foi o que Daniel falou? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer? Em diversas profecias bíblicas dizendo que Deus havia escolhido Nabucodonosor, entendeu? Como um ungido dele, como um escolhido dele para punir o seu próprio povo e para designar o juízo dele contra outras nações. Assim como também ele escolheu o que veio depois, que foi o rei Ciro, C-I-R-O, Ciro. A Bíblia também já profetizava mais de 100 anos antes que o rei Ciro iria conquistar a Babilônia. Mostrando que não era, quer dizer, aos olhos humanos, né, era o mais forte vencendo, né? Mas aos olhos divinos era o desígnio de Deus sendo cumprido. Nabucodonosor havia morrido e tinha deixado o seu filho como sucessor, o seu neto, talvez, Belsazar, estava na Babilônia quando o rei Ciro chegou, né, e cercou a cidade. E eles estavam tão tranquilos lá dentro, né, da Babilônia, que disseram assim: a gente não vai nem se importar com esse exército que está aí. Continuaram festejando, farrando. Diz que pegaram as taças de ouro do santuário e começaram a beber vinho nelas. E foi quando Ciro planejou uma estratégia perfeita, né? O rio Eufrates, ele passava por dentro da Babilônia. E ele então mandou os soldados dele, que eram muitos soldados, né, cavar uma vala ao lado do rio para que o curso do rio fosse desviado. Automaticamente a água baixou o nível e os soldados puderam entrar por baixo do muro com a água na cintura, vamos dizer assim, né? Foi assim que eles conquistaram a Babilônia. O rei Ciro, da Medopécia, se tornou então o governante do mundo na época, né? Conquistou a Babilônia e tudo o que ela possuía. E entrou em cena um novo povo, né? Uma nova autoridade,
uma nova liderança, assim como em nosso mundo constantemente está entrando em cena, né? Um novo líder, um novo político, um novo governante. E o centro dessa mensagem aqui que eu estou falando para vocês é exatamente isso. Na hora que ele entra, as coisas mudam, né? De repente, é, a política dos persas, né, de Ciro, era muito mais favorável para os judeus, né? A política dos babilônios era muito mais dura. Não permitia que os judeus tivessem liberdade. Já a política de Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, permitiu que eles reconstruíssem Jerusalém, permitiu que eles reconstruíssem o templo. Observe, uma simples mudança política, né? Causa mudanças. De repente entra um governante aí, né, Vera, que começa a baixar o preço da gasolina, não é assim? Começa a dobrar o salário dos aposentados. Imagina aí como seria bom, né? Ou então pode surgir um governante aí que começa a matar o povo de fome. E o que é que eu e você podemos fazer? A gente só pode, entendeu? Observar as coisas. E se é permitido por Deus, a gente precisa, né? A gente precisa encarar. Depois da Medopécia veio Alexandre o Grande e conquistou a Medopécia. Foi um grande líder também político que instituiu um negócio chamado helenismo na região lá, né? Que era a disseminação da cultura grega por toda parte. Observe que essa política de Alexandre o Grande foi tão bem estabelecida que afeta nós até hoje. Nós temos em nossa cultura muita herança da filosofia grega, né? E foi instituído por um líder político, né? Alexandre o Grande. Ele mandou fundar bibliotecas na cidade de Alexandria, que tinha o nome dele, né? E em outros lugares lá da Grécia. Ou seja, a cultura grega se enraizou assim, né? Tanto que depois foi conquistado por Roma, mas aí Roma tinha o poder, mas mesmo assim a cultura grega dominava. Por exemplo, na época de Jesus, quem era a nação que governava o mundo? Roma. No entanto, o Novo Testamento foi escrito em grego. Não foi escrito em latim, a língua de Roma. Né? Foi escrito em grego, porque a cultura grega dominava, por causa da liderança de Alexandre. Ele foi um líder jovem que morreu com 30 e poucos anos de idade, né? Mas que conquistou muito. E que foi também uma pessoa que assumiu o poder com a permissão de Deus. E vieram os romanos. Na liderança romana, na época de Jesus, estava exatamente Pilatos. Na verdade, Pilatos comandava a tetrarquia, que chamava, né, da região da Judéia, uma parte. Outra parte era governada por Herodes. Porque quem era realmente o imperador de Roma na época era Tibério. Né? A palavra de Deus diz em Lucas, né, que o governador era Tibério. Depois vieram outros governantes, imperadores romanos, como Calígula, Nero. Teve um que foi muito ruim para os cristãos, foi o Diocleciano. E você observa que o Novo Testamento, Paulo, ele não somente ele pede para você reconhecer a figura dos líderes políticos, como ele pede para que você e nós e as pessoas da época dele ore por eles. Você vai observar no livro de Romanos, no livro de Coríntios, ele fala isso, né? Oremos pelos que estão em posição de autoridade, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Aí você fica pensando, puxa vida, eram pessoas boas? Não. Essas mesmas pessoas por quem Paulo pediu que orasse, eram pessoas que mandavam matar os cristãos. Está entendendo? Às vezes as pessoas estão na igreja aqui e estão fazendo política dentro da igreja, não é assim? Começam a dizer assim, não sei o que, Bolsonaro não sei o que, Lula não sei o que, e aí começa aquela briga, né? Teve uma igreja aqui que pararam até o culto. Aí, quer dizer, muito melhor seria se as pessoas fizessem o que a palavra de Deus diz, né? Quem é que está no comando? É Bolsonaro. Vamos orar por Bolsonaro. Quem é que está no comando? É Lula. Vamos orar por Lula. Entendeu? É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E não ficar batendo boca, discutindo. E o que eu e você podemos fazer é unicamente saber uma coisa. Que o Eterno domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Heloísa já veio me buscar aí. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa manhã aprendemos mais sobre o controle, o domínio que o Senhor tem sobre o mundo, mesmo em meio a um mundo político e de muitas disputas em que vivemos. Nós sabemos que o Senhor tem o controle, o domínio nas nossas vidas, na vida do governo, da nação, das cidades, dos estados. E nós queremos, ó Deus, sempre descansar em Ti e saber que estamos seguros em Tuas mãos. O Senhor já proveu em nossa vida por meio do sacrifício de Cristo. Isso é mais que suficiente para que venhamos ter a salvação eterna. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.